Bom, o dissenso, né, o dissenso que é esse ato de ruptura, põe em jogo ao mesmo tempo a evidência do que é percebido, pensável e factível, e a divisão daqueles que são capazes de perceber, pensar e modificar as coordenadas no mundo comum. Ou seja, porque o dissenso também vai dizer que não é só o intelectual que pode determinar para mim como é que eu tenho que pensar, sentir. Quer dizer, o operário também pode se autodeterminar, certo? Ele não depende mais, não é o professor que vai determinar para o estudante ou o acadêmico que vai determinar para alguém que não é acadêmico o que é certo e o que é errado. Tá certo? É esse embaralhamento dos papéis, né, das capacidades que o Rancière está falando aqui, que ele vê também como um resultado desse dissenso. Tá? Onde o saber também dentro da sociedade, ele não está na mão de algumas pessoas. E não é algo que diz respeito só a algumas pessoas. A um modo de sentir de uma classe específica. Tá? É algo que pode estar relacionado com todas as classes. Tá? Bom, como a gente já está chegando no fim, e eu não vou conseguir, mas eu espero que vocês consigam ler o texto do Rancière para a aula que vem, o livro inteiro do Rancière, pelo menos esse texto, o Paradoxo da Arte Política, tá? Que é o terceiro textinho, não é um texto grande, não comprido, porque não dá para ficar retomando na sala de aula todo a argumentação do Rancière. Tá? Então, se vocês tiverem livro, fica mais fácil de a gente entender o que ele está dizendo. O Paradoxos da Arte Política, que está aqui nesse livro aqui. Tá? Ler o Espectador Emancipado também é interessante. É um pouco o que eu falei para vocês hoje, o Espectador Emancipado. Paradoxos da Arte Política. Bom, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, porque vocês vão ler o texto e aí a gente vai também discutir a aula que vem em cima da leitura de vocês e a gente vai já estar visto a obra para poder discutir. Bom, o Rancière, nesse texto, então, ele vai dar exemplos, né, do que ele acha, então, que são essas ações estéticas que conseguem estabelecer o dissenso, que conseguem colocar o dissenso, e por isso elas são políticas, em si políticas. Tá? Agora, deu para entender, né? Ficou claro? Para você como fica a ideia de emancipação política e emancipação estética, elas são a mesma coisa, porque as duas são formas de ruptura, de dissenso. Tá? E se não tiver dissenso na parte da política, não há política. Não é política. Tá? E se eu não houver dissenso na parte da estética, também não é arte, no sentido que ele está querendo dar a palavra arte. Não. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir então a semana que vem, porque o Rancière tem uma outra conceito importante do Rancière que não vai dar para a gente trabalhar agora, que é a ideia de ficção. Né? O artista ele ainda tem o poder da ficção, e a arte passa pela ideia de ficção para o Rancière ainda. A arte é uma forma de ficção. A arte não pode abandonar para o Rancière a ideia de ficção. Ou seja, o Rancière, isso tudo para dizer, o Rancière é contra a ideia de uma arte que vai para o mundo, que se nega, se a gente for falar também em termos mais clássicos, se nega a constituir uma forma artística. Tá? Mas isso é uma questão que a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou passar esse vídeo que eu acho que essa questão fica em aberto, porque dá para a gente pensar a partir desse vídeo que eu vou passar, que é um dos exemplos. Não é, para o Rancière, vocês vão ver, lendo o livro. Não são todos os trabalhos que têm uma função política. Porque o trabalho tem que, para o Rancière, o trabalho tem que, então, o próprio trabalho de arte para ter. Por quê? O espectador, quando eu falei essa questão do artista, da cena, de como o artista ele cria a cena que o espectador emancipado vai retraduzir, certo? E que isso é importante. Acontece que o espectador emancipado ele só pode, né, retraduzir essa cena, né, a partir de um novo modo de sentir, pensar e agir, se essa cena que ele está chamando de cena, que na verdade é a arte, é uma forma artística, qualquer forma de arte,
em si, trouxe algo que eu falei para vocês, aquela questão do novo idioma. Entendeu? O exemplo que o Rancière dá, vamos pegar um exemplo que eu estou me lembrando agora, um exemplo muito comum, que o Rancière vai criticar os trabalhos daquele artista que é tailandês, argentino, Hikri Tiravanijah. Assim como o Rancière vai criticar muito a questão da estética relacional do Bourriot, certo? O Hikri Tiravanijah é um dos artistas chaves para entender a estética relacional do Bourriot, tá? Todo mundo conhece, né? O Tiravanijah, que é esse artista, não? Vamos trazer umas imagens. Bom, já veio também para a Bienal de São Paulo, na Bienal da Lisette Lanhado tinha um trabalho dele, que ele, na verdade, ele não faz obras de arte, ele cria ambientes, certo? Esses ambientes, em geral, estão relacionados à questão da cozinha, vocês já viram isso? Ele pega, ele vai para uma galeria de arte, ele coloca uma chaleirinha, o chá e os sofazinhos. E o trabalho dele é as pessoas irem lá, fazerem seu chá e ficarem conversando. Isso que é a estética relacional. O Tiravanijah é o exemplo maior, né, do que paradigmático da estética relacional do Bourriot. Então, ele cria esses ambientes. Por exemplo, ele vai fazer no museu, ele vai fazer uma obra de arte, ele leva a cozinha dele, ele pega toda a cozinha, porque tem essa questão da relação dele com a cozinha por causa da comida tailandesa, né? Então, que é uma cultura que tem muito essa coisa do cozinhar e a ideia de cozinha como um elo comunitário perdido na nossa sociedade. Vocês estão entendendo para onde vai o discurso, entendeu? Então, assim, aqui a cozinha é um elo, cozinhar, você recebe seus amigos, você fica conversando. Então, eu vou trazer para vocês a imagem dele semana que vem. Ou seja, ele faz uma cozinha dentro do museu, coloca uma mesa de jantar, a vernissagem em geral é ele ficar cozinhando para os amigos dele ou para os visitantes da vernissagem. Supõe-se, então, que todo mundo vai entrar num estado de harmonia comunitária por meio dessa comida, dessa troca, tá certo? E o que você vê depois da abertura, em geral, são os restos da comida, o resto da ação, tá? O Hikri Tiravanijah é um dos artistas, foi um dos artistas mais importantes dos anos 90 e é um pouco esse artista paradigmático dessa tal da arte relacional. Que, por acaso, de uma forma muito engraçada, acaba chegando no Brasil, porque hoje tem um monte de artista hoje, em 2014, que fica fazendo banquete, chama os amigos e coloca isso como uma espécie de obra de arte. Isso estava no Tiravanijah, é isso que o Rancière está criticando. Por que o Rancière está criticando? Por que o Rancière, esse tipo de arte, que seria uma arte que quebra com os parâmetros tradicionais da obra de arte, porque você não tem mais a ideia de um espectador ou de um autor, você tem a ideia total de uma participação, tá certo? Você tem uma ideia de algo que é tátil, porque você está comendo, é uma experiência tátil, né? No sentido bem literal do negócio. Quer dizer, por que o Rancière vai dizer que isso não é político? Porque para ele, não é só ele que diz isso, o Tiravanijah foi muito criticado já por causa disso, é que, na verdade, ele leva para dentro do museu uma forma de sentir, para ficar nos termos do Rancière, né, de sentir, pensar e dizer que é extremamente burguesa. Que não estabelece uma ruptura com o nosso mundo sensível. Tá para entender? Sim. Ele pega alguma coisa que a gente faz no cotidiano, que para ele seria uma coisa que a gente não faz mais, porque, sei lá, porque a gente vive com pressa, ou porque a gente não tem mais tempo de sentar com os nossos amigos e conversar à noite, entendeu? Inclusive, eu ouvi uma coisa muito engraçada de um artista brasileiro que, quando viu o Tiravanijah aqui na Bienal, falou assim, engraçado, né? Isso é bem coisa de gente assim, de mais de um europeu, de um norte-americano, porque a gente, né, adora fazer jantar, conviver com os amigos. A gente não precisa promover esse encontro dentro de um museu e dizer que isso é uma forma estética. Entendeu? Bom, aí que está a fraqueza dele. Porque é isso que você falou, ele simplesmente transportou algo que está no mundo de fora da arte para dentro do museu, com a ideia de que isso quebraria com o que a gente entende por arte, então por isso teria um sentido político, e é toda essa leitura que o Nicolas Bourriot faz. O Rancière vai dizer assim, isso não modifica em nada.
ou nossa forma de pensar, agir e dizer o sensível? Tá? Então, é nesse sentido, não é toda arte, não. De forma alguma. Aliás, são muitos poucos exemplos que ele dá. Bom, um dos exemplos que ele dá, então, e aí a gente vai ver, a gente vê o vídeo, eu explico para vocês o que é, e a semana que vem a gente volta a discutir sobre ele, quando vocês tiverem lido o texto, tá? Onde que está o vídeo aqui? Tá na... Bom, tá aqui. Bom, então, na página, vou até falar a página para vocês, se vocês quiserem direto depois e ler onde que ele vai falar sobre esse vídeo. Eu estou pegando o exemplo que o próprio Husserl dá, tá? Para a gente analisar. Está na página 76, tá? É um vídeo desse artista albanês chamado Henri Sala, que é um dos artistas mais também famosos da arte contemporânea, jovem, acho que tem 40 anos, tá certo? Se não me engano, teve uma exposição dele aqui no Maria Antônia, né? Estava na Bienal, na penúltima. Na Bienal, não, na Bienal exatamente da arte política do Mosteiro dos Anjos, do Aguinaldo Farias. Hã? Ele vive na França, né? Ele é albanês, mas ele fez belas artes tudo na França. E inclusive, ele foi o representante da França, do pavilhão francês, na Bienal de Veneza, na última Bienal de Veneza. Ele foi convidado, né, do governo francês para ocupar o pavilhão francês da Bienal de Veneza, com um trabalho que eu não vi, mas que todo mundo que viu disse que era um dos mais incríveis da Bienal, que chamava Ravel, né? Que era do piano. Tá? Bom, então o Husserl vai pegar o exemplo do Henri Sala para dizer, não, olha, esse é um exemplo do que eu quero dizer que é essa arte política. Tá? Eu vou contar rapidinho só. Então, na página 76, depois vocês vão encontrar o comentário. Deixa eu só dar um stop aqui. Página 76. 7h30. Ih, acabou o som. Cadê o som? Ai, gente, peraí. Eu fiz alguma coisa aqui. Bom, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Eu vou passar o vídeo. É que esse vídeo, eu consegui na internet uma cópia do trabalho. O trabalho, na verdade, tem 15 minutos. O que vocês vão aqui, na verdade, se vocês quiserem depois pôr na internet, pegando aqui o endereço, é uma discussão. Esse aqui é o Henri Sala, tá bom? Essa aqui é uma curadora da Tate. E esse aqui é o prefeito da cidade Tirana da Albânia. E, na verdade, isso é uma discussão, tá? Que ocorreu na Tate Modern, porque esse vídeo hoje é do acervo da Tate Modern. Tá certo? Sim. Mas se vocês quiserem pegar esse endereço. Então, eu vou... Só que está sem som. Não sei o que aconteceu aqui. Será que foi que abaixou? De qualquer forma, ela está só apresentando eles, então vocês não estão perdendo nada. Mas não tem som aqui. Ela está apresentando eles, pessoal, tá? Eu vou contar um pouco a historinha do trabalho, que é o seguinte. Esse prefeito, aqui era o ex-prefeito, né, da cidade, que é pintor também, e amigo de infância dele. Ele se tornou prefeito em 2000 e o primeiro ato político dele foi pintar, colorir a cidade. Foi transformar a cidade numa grande pintura colorida. Tá? O Henri Sala vai lá e filma, então, a cidade. Tá? Que a gente vai ver, então, o trabalho do Henri Sala é a filmagem da cidade e a explicação dele, do prefeito. Tá certo? Então, são duas coisas. Uma coisa é a intervenção do prefeito, que é pintor mesmo, e vai pintar a cidade. A primeira ação dele é mandar pintar a cidade inteira, de colorido. E a segunda ação, que é a ação do artista, no caso, o Henri Sala, que vai lá e filma isso. Então, são duas coisas diferentes, para depois a gente pensar de como é que se dá isso. Eu vou passar, então, para frente.
Aqui começa o vídeo mesmo, o trabalho dele. Ah, sim, isso em 2000. Então, aí está uma das questões que faz disso também um ato político, é o que o prefeito vai defender, não é? De como simples pintar a cidade era para ele, naquele momento, um ato político, mas de reconfiguração do mundo sensível. É muito bonito assim, o trabalho. Depois, ver o debate inteiro deles também é muito interessante. Esse é o trabalho do Henri Sala, tá, pessoal? Esse não é um. Esse é o trabalho dele. Vocês estão ouvindo o som? Esse é o trabalho que o Rancière está comentando. Enfim. Ai, gente, desculpa. O prefeito fala inglês, mas ele está falando em albanês, provavelmente foi uma escolha do Henri Sala também, né? Que ele narrasse em albanês e não em inglês. A voz que vocês estão ouvindo é do prefeito, tá? Agora. Depois ele explica que ele foi pintando, não tinha nenhum padrão. Que ele não perguntou para as pessoas que cor elas queriam. Ele pintou das cores que ele queria. O debate é realmente muito interessante, a gente pode até ver depois. Ele é uma figura ótima. O prefeito, para mim, é um grande artista. Assim. Ele é uma figura. A cidade é assim até hoje, né? Isso virou uma característica turística da cidade depois. Nesse momento era uma cidade mais pobre da Europa. Era o país mais pobre da Europa quando ele fez isso. Não, a cidade, na verdade, estão vendo que é uma cidade destruída, né? Completamente destruída, né?
pessoal sabe, isso é uma coisa que o Rissela também ele quer criar uma disrupção entre o que o prefeito diz e o que ele está mostrando. Tá? Pessoal, Dami Colori é uma ópera, é uma das músicas da Tosca, tá? Vocês viram agora que apareceu um som de ópera, né?
Bom, pessoal, não sei se todo mundo viu, mas Dame e Colori é uma referência à ópera Tosca, tá? Tem uma hora que a ópera apareceu, né? Dame e Colori, enfim, tá? Tem essa referência também à ópera. Bom, não vai ter tempo de comentar, mas enfim, eu passo de novo esse vídeo porque eu acho que tem também uma primeira vez, não dá para ver assim, entender tão bem o que o Rancière quer dizer a partir desse vídeo, né? Mas só uma questão que eu já acho assim, interessante colocar, então, é que se a gente for pensar numa questão do que seria um ato disruptivo, né, um ato de dissenso do ponto de vista do que esse prefeito fez e o que ele defende, mesmo sem ter lido Rancière ou qualquer coisa do tipo, quer dizer, agora é possível que ele tenha lido Rancière, inclusive o Henri Sala faz uma interpretação do próprio trabalho que é muito devedora do próprio Rancière aqui nesse debate, mas é o que ele diz, ele fala o seguinte: a única coisa que eu poderia fazer diante daquela situação de completa destruição e de uma sociedade que não tinha nada, que estava completamente destruída, você passa então com o fim do comunismo, você passa a uma completa confusão, não existe uma ideia de Estado, não existia nada que unisse essas pessoas entre elas, não é nada que fosse uma discussão pública de bens comuns, de qualquer coisa que fosse comum a todo mundo. É por isso que em um certo momento do vídeo ele fala, bom, eu queria tirar as pessoas desse estado de individualização, né, onde as pessoas só discutiam seus próprios problemas, para criar uma espécie de Estado, de democratização. E ele vai dizer que ele, de forma muito engraçada, ele vai dizer: a minha ação foi uma ação de vanguarda da democratização. Né? Eles falam isso em inglês. Quer dizer, é o ato que precede a própria instituição de uma situação. É uma situação de vanguarda nesse sentido político, de ruptura, né? Então ele vai falar assim: então o que eu fiz foi pintar cidades coloridas. Foi a primeira coisa que ele fez quando ele se tornou prefeito, que era algo completamente inimaginável, que só é possível numa cidade europeia como aquela. Ele diz: eu nunca poderia fazer isso em Paris ou em qualquer outra cidade onde você já tem todos os papéis instituídos. Você não vai chegar e pintar da noite para o dia os prédios coloridos sem perguntar para os moradores, certo? Ele falou assim: mas eu fiz isso exatamente para que se recuperasse, é o que ele vai falar, um sentido de comunidade. É que quando ele fala, nunca se discutiu, nenhum país da Europa se discutiu tanto o sentido das cores como se discutiu nessa cidade a partir do que eu fiz. Quando ele fala que as pessoas ficavam discutindo nos bares, nos cafés, quer dizer, a questão da cor virou uma questão da comunidade, de como se pensar a partir disso uma ideia de cidade. Então, é nesse sentido, eu acho assim, que o Rancière não fala, vocês vão ver, eu acho, a leitura que o Rancière faz não é exatamente uma leitura do que o prefeito fez, ele faz uma leitura do vídeo do Henri Sala. Então, a gente tem que diferenciar essas duas coisas e falar um pouco disso na aula que vem. Mas tá óbvio que em si o Henri Sala ele já identificou ali no mundo sensível, para usar os termos do Rancière, uma situação que era de dissenso, completamente inimaginável, né? Que você pode até pensar, num primeiro momento, completamente sem sentido, que não faria sentido numa lógica, talvez, então, de uma outra cidade europeia, mas que foi a única ação que esse prefeito viu que ele poderia fazer como prefeito pintor, né? Pintor mesmo, ele era artista. Quando ele tomou... Aí o interessante que ele conta também, só para a gente terminar, é que ele fez isso com dinheiro da comunidade europeia. E a comunidade europeia ficou extremamente brava com ele, porque ele fez isso com dinheiro. Porque ele disse que quando ele assumiu a prefeitura, foi no final do ano, e a primeira coisa que aconteceu é que ele recebeu um prêmio que a comunidade europeia dava para cidades fazerem obras de renovação, de restauro, certo? Aí ele fala assim: o que eu ia restaurar numa cidade que estava completamente destruída e numa cidade que é marcada por uma arquitetura comunista? Ou seja, onde os prédios não têm o sentido histórico que tem
No resto, nas outras partes da Europa, não tinha nada para recuperar, porque os prédios são todos cinzas, são iguais. Quer dizer, então ele falou assim: o que eu resolvi fazer foi usar o dinheiro para pintar. Então, para pintar o prédio. Foi com esse dinheiro da comunidade europeia que ele fez isso. E aí ele conta que tinha, então, um observador, né, da comunidade europeia lá, na hora que ele, para ver como é que ele ia usar o prêmio que ele tinha ganhado da comunidade europeia, que era francês, e ele falou: não, você não pode fazer isso. E eles brigaram e falaram assim: não, por que eu não posso fazer isso? Você consultou as pessoas para saber se elas querem essas cores? Aí ele falou assim: mas eu na situação do meu país, dessa sociedade, não existe a ideia de consulta pública para saber quais são as cores que eles querem pintar. E não é isso a minha intenção. A minha intenção é exatamente criar uma surpresa. Não é fazer disso o que ele fala. Eu não queria fazer um plebiscito. Isso é coisa da Suíça e da França fazer plebiscito. Ele é muito engraçado quando ele fica explicando por que ele fez isso. E aí o francês, que era lá o observador da comunidade europeia, ele começou a explicar: mas você quer que eu reforme o quê? Esses prédios comunistas, cinzas, que são todos iguais, para quê? Aí o observador acabou se convencendo que ele não ia desistir da ideia de... Ele falou assim: vocês deram dinheiro para mim, agora eu faço o que eu quero. Vocês me deram dinheiro, então vocês se concretam, agora eu vou fazer o que eu quero com o dinheiro. Aí o francês percebeu que ele não ia mudar de ideia e falou assim: então tá bom, então eu vou fingir que eu não vi, eu vou fingir que eu não estava aqui, que eu vim para cá passar férias e depois voltei, e eu não quero ter nenhuma responsabilidade nisso. Mas é uma coisa muito doida, como um simples ato, que é pegar esse dinheiro, que é um dinheiro provavelmente público, e usar para pintar prédios. Era visto como uma coisa completamente irresponsável, né? Que então completamente fora de uma ordem lógica do que seria o que você tem que fazer para fazer com que uma cidade se recupere, né, de um momento de desastre e tal. Então é muito interessante ver ele falando: por que eu fiz isso? Horas, entendeu? Tem uma coisa que eu fiz porque eu fiz isso, porque é a única coisa que eu podia fazer com esse dinheiro era pintar tudo de colorido, tá? Então, enfim, mas essas questões tal, todas é agora que ele vai começar a dar o depoimento dele. Então, se vocês quiserem até depois ver na internet, procurar, é muito interessante. Mas isso é um bom exemplo do que seria então esse ato de dissenso disruptivo, que no primeiro momento não tem lógica nenhuma no nosso sentido da nossa lógica de pensar as coisas, certo? Tá? E que depois ele vai falar, mas que ajudou a criar uma outra lógica para a cidade. Porque as pessoas se mobilizaram para pensar a cidade a partir desse meu ato. Tá certo? O prefeito? Então, eu acho que assim, o vídeo do Henri Sala, na verdade, eu acho que pega nessa questão. Entendeu? Porque daí não é à toa que ele vai contrapor a voz do prefeito às imagens que a gente está vendo. Não é? Então aí eu acho que o vídeo, eu acho que o prefeito, assim, do jeito que ele fala, ele não sabia, na verdade. Ele diz isso, ele fala isso, ou seja, ele não antecipava um efeito. Ele fez esse ato pensando: é a única coisa que eu posso fazer. E depois ele fala, depois até interessante você ver depois desse debate inteiro, porque ele fala: eu não antecipava isso. Depois as pessoas começaram a discutir as cores no bar, as cores no café. Depois ele teve que fazer um plebiscito para saber se as pessoas queriam que ele continuasse ou não pintando o resto da cidade. Então depois tiveram vários desenvolvimentos até chegar, né, ao outro desenvolvimento, que foi que se fez uma Bienal, onde aí se chamaram artistas, o próprio Henri Sala com o Hans Ulrich Obrist, foram os curadores dessa Bienal em 2003, chamaram artistas para pintar os prédios, já num desenvolvimento outro de uma coisa que ele fez, que com certeza ele não antecipou. E aí foi até o Rick Tirvani já pintar um dos prédios. Um dos prédios lá é pintado por ele. Não, ele fez... depois a gente mostra umas imagens do... O próprio Henri Sala vai mostrar umas imagens depois. Então, quer dizer, depois isso acabou virando, entendeu? Uma Bienal. Quer dizer que o Henri Sala com o Hans Ulrich Obrist chamaram a Dominille Gonzalez Foster, o Lian Gillick, todos da turma, para pintar prédios. Agora, o prefeito em si,
Eu acho que ele não antecipava, eu acho que existia um efeito que foi totalmente incontrolável. Ele diz assim: eu tinha aquele dinheiro, eu ganhei aquele prêmio, foi a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei nessa prefeitura. E o que eu podia fazer? Ah, mandei pintar. Mas porque aí, enfim, aí ele dá a justificativa da questão das cores, né? Mas eu não sei se ele antecipava um efeito. Eu acho que talvez ele quisesse fazer com que a cidade, óbvio, tornasse mais viva e colorida, óbvio, essa leitura é mais fácil, né? Se tornasse mais bonita até certo ponto, quer dizer, vamos reconstituir, de certa forma, o carinho e afeto que a gente pode ter por essa cidade, que, como ele diz assim, como ele diz o tempo todo aqui no discurso dele, eu quero que as pessoas sintam, eu quero que as pessoas fiquem nessa cidade não por causa que elas foram por uma questão de destino, mas por uma questão de escolha. Então enfim, eu acho que ele tinha essa ideia então mas eu não sei se ele antecipava, assim. Acho que podia dar errado também. Eu acho que não podia acontecer isso, né? E depois ele fez o plebiscito, e depois teve essa Bienal, né? Que transformou isso num ato artístico, numa ação artística. Que aí eu acho já bem questionável, entendeu? Agora, isso, eu acho que, então, isso é o discurso do prefeito. Aí eu acho que o vídeo do trabalho do Henri Sala é outra coisa. Tá? E um queria vestir a cidade com vestidos coloridos. Tinha uma época que pintaram as pontes do Rio Tietê, não sei se vocês lembram disso, de colorido. Foi o Tomiotaki? Ah, o Roitaki. Então, só que eu acho que aqui não teve efeito, óbvio. Então, lá ele fez um plebiscito e deu tantos por cento de pessoas que não gostavam do que ele estava fazendo, mas que achavam que ele tinha que continuar. Era muito engraçado ele falando. Tem as pessoas que gostaram, as que não gostaram. Ele fez um plebiscito que era assim: você gostou? Você não gostou? Você quer que continue? Eram 3 perguntas. Aí a pessoa escrevia: não gostei e quero que continue. Então ele decidiu continuar. Enfim, mas assim, do ponto de vista de uma lógica, assim, do ponto de vista de uma lógica, de algo que seja definível como um ato político, um ato que um prefeito vai fazer, qualquer coisa desse tipo, dentro do mundo, que é o mundo da comunidade europeia, porque esse país participa da comunidade europeia, ele é um país da comunidade europeia. É um ato de disrupção, no sentido do Rancière. É um ato de dissenso, entendeu? De uma lógica, quer dizer, o que é construir, como é que você constrói a democracia? Ele disse, o meu ato de vanguarda foi pintar, é o ato de vanguarda, aquilo que precede a instituição da democracia, né? Então, nesse sentido, acho que é um ato político de dissenso, né? Agora, que bom, mas aí depois a aula seguinte, na verdade, a gente vai analisar o trabalho, né? A obra do Henri Sala, né? Porque o Rancière também não comenta o que o prefeito fez. Ele está interessado no trabalho do Henri Sala, tá? Tá. Você tinha comentado que queria mudar a aula para outra semana. Tá bom. Tá certo, pessoal. Então, obrigada.